ansiedade, em coisas que venham tirar o nosso sossego, a nossa paz. A gente não está percebendo, muitas das vezes, que o tempo está passando tão rápido e você está deixando de aproveitar o melhor dessa terra que Deus deixou para você. Eu sei que se eu perguntar aqui se tem alguém preocupado com alguma coisa, eu tenho certeza que muita gente vai levantar a mão. Tenho certeza. Você está preocupado com alguma coisa. Você está inquieto por algo. E por causa dessa inquietude, por causa dessa preocupação, você deixa passar despercebido o cuidado e a grandeza de Deus que Deus tem para com a tua vida, para com a minha vida. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu vivi de tão perto uma experiência que eu não quero que ninguém passe por ela. Porque a pior coisa que tem no mundo, e de muito ruim que maltrata o ser humano, é você estar ansioso por algo que ainda nem aconteceu, que vai acontecer amanhã. E você nem sabe como que vai ser o dia de amanhã. E a palavra de Deus é bem sucinta quando nos fala por que nós nos preocupamos com o dia de amanhã. Cada dia o seu mal. Quando o Senhor Jesus estava no sermão do monte, ele estava levando esta palavra para os gentios, juntamente com os seus discípulos. Estavam preocupados com o que ele ia fazer ali, como que ia acontecer aquele evento que Jesus queria pregar. Jesus reuniu aquela multidão para falar e eles estavam preocupados. E o Senhor falou: por que estáis inquietos? Por que estáis ansiosos? Não é? Aleluia. E nós padecemos. E eu estava tão ansiosa um dia desse que eu cheguei a estar calafrios e bateu um desespero tão grande que eu estava com vontade de desistir, sabe? De trabalhar, de tudo, enfim. Eu não sei o motivo daquela preocupação, a pior coisa que tem. Você vai fazer alguma coisa ali, aí você começa a pensar, e aí começa a te dar aqueles esquecimentos momentâneos, enfim. Aí eu peguei e comecei a clamar ao Senhor. Falei: Deus, fala comigo, porque eu preciso ouvir tua voz. Tem momentos que nós temos que bater no peito e falar assim: aquieta minha alma, espera no Senhor, confia nele. Por que nós ficamos assim, preocupados com coisas que nós não damos conta de fazer? O que está ao nosso alcance nós estamos fazendo. Uma das coisas que nós não podemos deixar de fazer é louvar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, ler a palavra do Senhor, se alimentar do Evangelho, se alimentar da palavra de Deus, para quando vier essas coisas, a gente saber, meus irmãos, como debater. É no trabalho, é em casa, é com o filho, é com o esposo, às vezes os jovens é na faculdade, quando fala que vai fazer um trabalho, quando fala que tem uma apresentação para fazer, alguma coisa, a gente já começa a ficar ali desesperado com o que vai fazer, não sabe como fazer, mas a gente tem que confiar no Senhor em todas as coisas, em tudo. Nós somos evangélicos, nós somos propriedade do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós porque o nosso corpo é a morada do Espírito Santo de Deus. E Ele cuida, Ele zera da casa dele. Então, se Ele zera de todas as formas, por onde nós passamos, por onde nós vamos, o Senhor está conosco, o Senhor está com você. Às vezes a gente está ali, estuda, aquela preocupação de formar para ser alguém, é normal. Mas eu digo para você: estude, faça a sua faculdade e espere no Senhor, confia nele, que tudo Ele fará. Os nossos passos, os nossos caminhos já estão traçados pelo grande Deus. Basta que a gente vai trilhando por esse caminho, até você entender qual é a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Você
E aí é onde que vem as provações, porque a gente quer trilhar por um caminho que o Espírito Santo de Deus não quer. Mas ele é bem sucinto em deixar você ir até você perceber que a tua vontade, o teu desejo, não é a vontade dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória Não a Deus. é o que ele deseja para você. Não é o que você quer. E muitas das vezes, durante a noite, não dorme, porque fica pensando, a mente não consegue parar. Mas o Espírito Santo diz hoje, nessa noite: Glória a Deus. não te preocupa com o dia de amanhã, porque cada dia tem seu mal. Hoje, o que Deus tem para você, Ele vai te entregar hoje. Aleluia. Eu aprendi com Deus que Ele não é um Deus de desperdiçar nada. Ele vai te atender de acordo com a tua necessidade. Se a tua necessidade hoje é receber algo de Deus que vai fazer você se levantar desse chão, você vai se levantar. Se a tua necessidade é receber algo material para que você possa perceber a grandeza dele, hoje Ele vai te dar. Aleluia. Quando o Senhor estava falando para aquela grande multidão, eu lembro-me quando Jesus, em um dos seus milagres para o povo do Egito, quando ele derramou ali o maná, ele falou que não era para ninguém guardar, porque ele estava atendendo a necessidade daquela hora. O Senhor estava alimentando aquela fome daquele povo naquele momento, não era para ninguém guardar. E é assim que Deus faz. Ele vai atender você de acordo com a tua necessidade. Ele não vai te dar nem mais e nem menos. É de acordo com a tua necessidade. Meus amados, eu estava assim tão ansiosa e preocupada com tanta coisa que eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal e eu falei: Deus, eu não estou me reconhecendo, eu não sou essa pessoa, porque eu sou tua serva, eu conheço tua palavra, tu me atende conforme as minhas necessidades, e por que eu estou desse jeito, tão inquieta? E eu fui para a palavra, eu fui para a oração. E quem disse que eu tinha palavra para orar? Quem disse que eu estava com vontade de cantar? Quem disse que eu estava com ânimo e com força para isso? Não estava. Mas eu levantei 2 horas da manhã e fiquei lá de joelho, sem falar nada para Deus. E eu fiquei lá, eu estou só aqui, Senhor, porque eu não sei o que te falar. Eu não estou com vontade de cantar. Eu quero falar, mas cadê as palavras que não estão na minha boca? Mas o Senhor conhece a minha necessidade, então eu vou ficar bem aqui de joelho. Eu sei que o Senhor vai me atender, porque se o Senhor não me atender hoje, amanhã, eu não quero mais viver. Sabe o que é medo de tudo, de todos? E o Senhor falou assim comigo, bem na palavra. Aleluia, Jesus. O Senhor falou para mim assim: não vos inquietem pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, aleluia, cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aí eu comecei a chorar, sozinha, e o Senhor começou a esclarecer a minha mente. Aleluia. Eu falei: olha, meus amados, eu sei que aqui tem jovens, eu sei que aqui tem irmãos adultos, que muitas das vezes você está sem força para ir trabalhar, você está sem força para levantar, você não está mais com aquela força de vontade, aquele ânimo, até mesmo de arrumar as tuas coisas na tua casa. Mas o Senhor fala para você: Ele vai restaurar a tua força, Ele vai restaurar a tua vida física, Ele vai restaurar a tua vida espiritual, jovem. Ele vai restaurar
você entende quando é algo espiritual, você entende quando Deus está te cobrando alguma coisa, que não é o médico que vai te curar, não é o médico que vai fazer com que tua alma se acalme, não. Meus amados, ele passou um remédio para mim que eu fui parar na UPA. Por causa de quê? Da desobediência. E eu orando, pedindo, o Senhor falando comigo, mamãe, será, Senhor, mamãe, será? Você sabe, a tua fé já oscilou. Quem nunca, né? É normal, é natural. Mas só que nós não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo. Porque o Senhor Jesus, Ele cuida de todas as coisas. E aqui mesmo ele fala aqui na palavra dele, será que pode nós mesmos acrescentarmos um dia de vida? Jamais. Não podemos. E por que nós ficamos dessa forma, dessa maneira? Nós não podemos. E aí eu quero falar para os irmãos a grandeza onde eu percebi que quando ele fala aqui que ele cuida das aves do campo, gente, isso é tão lindo. Você já parou para perceber como que uma árvore ela faz o seu ninho? E eu fiquei prestando atenção, eu olhei, eu pude contemplar a grandeza de um beija-flor montando o seu ninho. E eu fiquei pensando, Deus, como que o Senhor dá essa inteligência para essa beija-flor montar o seu ninho? Como que ela sabe a estratégia de montar esse ninho numa árvore, num lugar bem estratégico, para que a chuva não molhe, para que o ninho não caia? E que tipo de material essa beija-flor usa para montar esse ninho? Meus irmãos, é toda uma trajetória. Aleluia. Agora você veja a grandeza de Deus, o cuidado de Deus para com a nossa vida. E essa beija-flor montou esse ninho tão lindo. E aí eu fiquei observando passo a passo o ninho tão fofinho, que eu não sei de onde ela tirou aquele material. E ela levava naquele bico e botava ali. Em seguida, com alguns dias, o Senhor é tão maravilhoso que Ele deu a sabedoria para aquela beija-flor, que ela vai montar o seu ninho quando ela está próximo a colocar o ovo, a botar um ovo. Então, a gente fica tão preocupada com as coisas, sabendo que o nosso Deus é um Deus que coloca as coisas nos seus devidos lugares. E de acordo com a vontade dEle, e de acordo com a nossa necessidade. E ali ela montou aquele ninho. Dias depois, colocou um ovo, botou um ovo. E dias depois, esse ovo jogou e veio as beija-florzinhas pequenininhas. Foram 2 beija-flores pequenininhas. E quando ele fala que ele cuida, que até as aves do campo nem se preocupam com o que vestir, com o que comer, com nada. Elas nem semeiam e nunca falta alimento para elas. Imagine você, que Deus te deu força, ânimo para você trabalhar, para você, na nossa linguagem de hoje, a gente planta, né, e colhe, a gente planta, a gente colhe o que planta. Então você está trabalhando, você está semeando. Então para que você está se preocupando? Deixa nas mãos do Senhor. Você está estudando, você está se esforçando, passando noites e noites fazendo trabalho, mas confia nele, que ele vai te dar aquela formatura que você tanto almeja, aquele sonho que você entregou nas mãos de Deus, porque os sonhos de Deus são melhores que os teus. Aleluia. E assim eu vi. Aí, irmãos, a coisa mais linda que tem, eu sei que muita gente já viu, aí a beija-florzinha subiu no mato e voltou com alimento. E eu fiquei observando que tipo, meu Deus, de alimento. Como que ela sabe que está na hora daquele bichinho comer? E é 3 vezes ao dia que nem a gente almoça, janta, né? E toma um café da manhã. Ali ela vai aquelas horas certinhas, pega o alimento, coloca dentro do bico da beija-flor. E eu fiquei me perguntando, e se o Senhor foi falando comigo? Aonde que ela vai pegar esse alimento? Como é que ela sabe onde que tem esse alimento? Que tipo de alimento ela dá para essa beija-flor? E logo eles começam a comer, ficar bem, vem as peninhas e vão embora. E o Senhor cuida e torna a fazer aquele mesmo processo. E é assim que nós fazemos. E vem o ciclo da vida, nós nascemos, crescemos,
Deus? Você acredita mais no que as pessoas dizem para você? Você confia mais e acredita mais no que as pessoas oferecem para você do que naquilo que o próprio Deus está falando para você, entregando para você, mostrando para você? É onde nós pecamos, é onde nós erramos, é onde nós padecemos para alcançar a vitória que almejamos, porque nós preferimos confiar, acreditar no próximo, sendo que Deus já falou para você, sendo que Deus está falando para você 24 horas, para você não deixar de confiar nele. Um dia eu saindo daqui de uma oração 5 horas da manhã, eu meditando, quando o Senhor fala aqui para nós assim, ó, que a erva do campo, né, ela está ali, ela cresce, floresce, depois ela seca. E sabe o que rega, irmãos? A erva do campo, o orvalho da noite, o sereno. Em plena sequidão, às vezes você vê plantas verdinhas, você vê matos verdinhos, não é por causa de chuva, o povo reclama e tudo, mas as ervas estão ali porque o sereno, porque a brisa da noite rega aquelas plantas, regam ali aqueles lírios do campo e eles florescem. E aí você pode perceber o tanto que a grandeza de Deus é linda, é maravilhosa. Então eu fico pensando nisso tudo. Então vamos buscar a presença do Senhor. Se você está preocupado, se a tua preocupação é vestimenta, entrega nas mãos dele. Se a tua preocupação é alimento, entrega nas mãos dele. Que tipo de vestimenta você está preocupado? É as vestes espirituais? É as vestes físicas? É um alimento físico? É um alimento espiritual? Eu quero falar para você, não importa qual seja o tipo de preocupação
e vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Jesus, graças a Deus. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Que Deus continue te abençoando, Dani, te usando grandemente, guardando você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco. Nós ficamos muito felizes pela presença de vocês, cada jovem, cada irmão, minha tia Silamario e o tio João, que está nos visitando, né? Que estão em casa também, graças a Deus. Que o Senhor abençoe vocês grandemente e a presença de vocês nos traz muita alegria. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, dos obreiros. E eu quero dizer que amanhã não haverá escola bíblica dominical, tá bom, irmãos? Amanhã o departamento de eventos estará